irmãos, todos bem? Então vamos aí para a segunda etapa do desafio, e o tema estabelecido aí pelo nosso querido irmão aí, Ian, é a formação do caráter cristão, ou como formar um caráter cristão. Primeiramente, para a gente entender o que como se dá essa formação desse caráter, nós precisamos compreender o que significa a palavra caráter. Então vamos focar aqui na palavra caráter. Fiz algumas anotações aqui. E o caráter, ela vem do latim como character, ou do grego character. Refere-se à estampa, impressão, gravação, sinal, marca. E no dicionário tradicional comum, um conjunto de traços, modos e índole, natureza, temperamento e traços psicológicos. Então, podemos afirmar que o caráter é um conjunto de características. Então, agora que já sabemos o que é caráter, fica muito mais fácil nós compreendermos e ir para o objetivo, que é formar um caráter. Então, o nosso objetivo aqui nessa ministração é o caráter de Cristo. Então, nós já temos o nosso alvo. E aí eu quero ler que vocês acompanhem um versículo comigo. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22 a 23, desculpe. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Então nessa passagem aqui nós vemos que Jesus não cometeu nenhum pecado, não se achou nenhum engano na boca dele, ele andava em santidade. Então aqui nós vemos o caráter dele sendo exposto, né? Nesse versículo nós podemos compreender exatamente a natureza, o caráter divino dele, né? Não revidava na mesma moeda, não fazia juízo por ele mesmo, mas confiava em Deus, né? E aqui, primeiramente, para a gente formar o nosso caráter, nós temos que saber quem Jesus é. Então, quando nós conhecemos quem Jesus é, nós podemos então pegar essas características dele e se tornar imitador dele. Nós temos que conhecer Jesus, ler a palavra. Então, um dos primeiros pilares para conhecer Jesus e formar esse caráter em nós é ler a palavra. A leitura da palavra é o princípio, é a base. Nós temos que ler, ver ministrações, aprender sobre Jesus. E outro ponto muito importante também é que nós devemos passar por uma mudança de mente, porque quando nós adquirimos esse conhecimento do caráter de Cristo, isso ocorre uma metanoia em nós, que está descrito no livro de Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse conhecimento gera uma metanoia em nós. Nós começamos a ser moldados conforme o conhecimento vai agregando a nossa vida. E assim, outro detalhe importante para que esse caráter comece a ser formado em nós é que nós devemos se tornar imitadores de Cristo, ou seguir a Cristo, seguir os seus passos, os seus caminhos. Podemos ver nos versículos aqui, acompanhem comigo, na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Então nós devemos seguir os passos de Jesus. E logo em seguida, em Efésios 5:1, sede, pois, meus imitadores, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andem em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então nós devemos primeiramente ter o conhecimento do caráter de Cristo, logo em seguida se tornar o imitador dele. As atitudes, não mentir, não revidar na mesma moeda, confiar na justiça plena de Deus, copiar as atitudes de Jesus. Esse é o caráter dele. E uma coisa muito importante, assim, que é fundamental, é a paciência, a perseverança e aprender a descansar, porque essa formação desse caráter exige tempo, exige dedicação. Então não é uma coisa rápida, isso demora.
Então eu posso dizer que o nosso caráter é como se fosse o baldrame. O que é o baldrame? O baldrame ele é a parte fundamental da construção de um prédio ou de uma casa, de uma construção comum, que é onde os construtores eles fazem um buraco muito fundo e ali eles fazem um concreto e tal, e aí aquelas colunas que estão ali, que se chamam baldrames, elas vão sustentar as vigas. Então é uma parte assim da construção que muitos não dão importância, porque se você analisar um prédio quando ele está sendo construído, muitas pessoas falam, pô, mas esse prédio não vai sair nunca, não vemos nada, não vemos resultado, né? Fica aquelas proteções em volta para ninguém ver os muros ali e tal, e exatamente por isso, porque eles estão construindo a fundação. Então o nosso caráter é a fundação, demora para ser construído, e esse caráter, ele, conforme nós vamos construindo ele, vai demorar um pouco de tempo para aparecer, porque a transformação é interna. E para ligar junto com esse texto que eu falei sobre o baldrame, nós podemos ler o versículo de Mateus 7, 24, que diz assim, ó, quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Então a nossa casa, no caso, deve ser construída na rocha. Nosso baldrame deve ser Jesus, que é a nossa fundação. Então, se a nossa casa estiver fundamentada em Cristo Jesus, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, não vai desmoronar a nossa casa, não vai seguir com o vento. E logo em seguida, em Mateus 7, 26, diz: quem ouve os meus ensinamentos e não vive de acordo com ele é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com tanta força contra aquela casa e caiu e ficou totalmente desmoronada, totalmente destruída. Então uma pessoa que não tem um caráter construído em Jesus, é isso que vai acontecer com ela. Ela vai vir a tempestade, ela não vai aguentar, ela vai espanar, entendeu? Porque não é porque nós somos filhos de Deus, somos cristãos, que nós não vamos ter tempestade. Vamos sim, mas nosso alicerce, o nosso baldrame tem que estar em Jesus. É isso que vai nos sustentar. Então, como formar um caráter cristão, resumindo, você tem que conhecer a Deus, conhecer Ele através da leitura, através de ministrações. Segundo passo é imitar Ele, seguir Ele. E o terceiro passo é você descansar, ter paciência, perseverança e nunca desistir. Esse é o princípio básico, é o princípio que é o essencial para que a gente possa construir esse caráter. Amém? Espero que essa palavra gere muitos frutos, que essa semente gere uma árvore que dê muitos frutos e que venha mais desafios para nós. E obrigado a todos, obrigado aos nossos líderes e obrigado a todos. Amém? Glória a Deus.